Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Ao longo destes 10 anos na UniTV-SC, este programa tem sido um espaço de encontros marcados pela literatura, pelas histórias de vida e pelas experiências humanas que encontram nas palavras uma forma de acolhimento e reflexão. E hoje a nossa conversa aborda um tema profundamente contemporâneo, delicado e necessário. Recebemos Sabrina Alvernaz, doutora em literatura, professora, roteirista e autora do livro Assistida. Na obra, Sabrina transforma em literatura sua experiência pessoal com a infertilidade, os tratamentos de reprodução humana assistida, os medos, as expectativas e as transformações físicas e emocionais vividas durante esse processo. Com uma escrita íntima, sensível e extremamente honesta, Assistida nos conduz pelos bastidores da maternidade do século XXI, revelando as angústias da mulher tentante, os impactos do tratamento hormonal, as dúvidas médicas, a espera, a esperança e, por fim, a chegada da pequena Isadora. Um livro que fala sobre corpo, tempo, desejo, vulnerabilidade e amor. Sabrina, querida, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Bate-Papo Literário para falar de um assunto absolutamente contemporâneo, né? Que faz parte da vida de tantos casais. Mas para a gente começar, antes de falarmos do livro, eu gostaria de saber em que momento da sua vida surgiu esse desejo, né, de ser mãe, da maternidade, e de que forma, quando foi que você descobriu que não seria tão fácil assim essa caminhada? Renata, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar pelo programa também. São 10 anos de existência, de um legado muito importante. Então, fiquei muito feliz com essa conversa. E justamente por ser um programa também que é um papo literário, então eu consigo também falar do livro por esse viés. Então, assim, muito feliz, de verdade. Então, vamos lá, né? Assim, na verdade, eu estava num caminho de organização da carreira, organização financeira. Então, eu falei assim, olha, a maternidade vai acontecer para mim, mas ela vai acontecer mais tarde, está tudo bem. Então, eu estava no ápice da organização, do controle, né, digamos assim. E então, como eu escolhi a docência, é um caminho que requer mestrado, doutorado, e realizar tudo isso com um filho na minha cabeça não parecia encaixar. Então, eu fiz essa escolha de priorizar o caminho profissional. E quando chegou, foi no ano de 2020, em meio à pandemia, eu falei assim, bom, chegou o meu momento, na época, 34 anos, serei mãe. Imaginei no mês que vem estou grávida, né? Porque eram muitos cuidados para não engravidar. Sim. E de repente não veio, né? E aí é interessante quando você faz essa pergunta, porque é muito tênue, né? Você não sabe exatamente assim quando é só uma questão de espera, é só uma questão de, né, tentar mais um pouco, ou uma realidade assim, não posso engravidar. E eu fiquei nesse período eu fiquei nesse sentido, nessa expectativa por um bom período. Porque quais são as orientações médicas? Durante um ano, você pode tentar sem nenhum problema, sem procurar ajuda, porque está dentro do esperado. Após os 35 anos, esse período ele diminui para 6 meses. Essa é a orientação médica. Então, como eu tinha 34, vamos aguardar. Estava, é apenas ansiedade, não tenho nenhum problema, né? Então, até que eu encarei de fato, né, após receber um diagnóstico de endometriose, que então eu tinha realmente aí um desafio muito maior pela frente. E aí entra na sua vida uma palavrinha que eu falei ali na abertura, que nunca eu tinha ouvido falar nesse contexto, que é tentante. Né? Você passou a ser uma tentante. Como é que essa palavra entrou aí para a sua história?
Pois é, quando eu disse isso, né? Eu sou tentante. Acho que essa expressão "eu sou tentante", ela marca um lugar identitário, né? E ao mesmo tempo que eu não queria ficar reconhecida nesse lugar só como uma tentante, ao mesmo tempo fazer uma revolução no sentido de incorporar e entender que eu estava passando por esses problemas e que eu realmente tinha algo a vencer de forma assim muito mais estrutural, né? Então foi durante uma conversa no grupo terapêutico e que eu precisei então, né, foi aquele momento que caiu a ficha, né? E foi importante porque a partir desse momento que você realmente vai atrás de encontrar as causas e as soluções, né? Sim, Os caminhos possíveis. Então, antes disso, você fica, né, sem um problema, sem um diagnóstico, sem uma causa, você também se sente impotente, porque você não sabe muito bem como lidar, né? E eu tenho um capítulo muito emblemático de um livro que se chama Reflexões a partir da otite, que eu gosto muito porque é um capítulo que chama a atenção para essas profundidades do psíquico, né? Então eu não sabia muito bem se era uma questão física ou se era uma questão emocional. Né? Então foi bem desafiador. E de que forma, né? Enfim, você... Porque isso aqui, o Assistida, ele é praticamente um diário, né? Como é que essa escrita foi entrando nesse processo, né? De tentativas, de frustrações, de esperança? Sim. Eu comecei a escrever, vou ser bem sincera, tá? De forma muito leve, assim. Não tinha inicialmente um projeto, vou escrever um livro, vou transformar isso numa jornada de sucesso. Não tinha, tá? Eu comecei a escrever como uma forma realmente de buscar um processo terapêutico, porque eu fui adoecendo nesse processo longo, eu fui tentante por 5 anos, o livro foi escrito ao longo de 2 anos, então foi uma escrita que também guardava muitos vazios, né, ecos, depois eu me culpava, eu deveria estar escrevendo com mais detalhes ou sem saltar, mas eu não podia também exigir isso de mim no momento que eu estava tão fragilizada. E a escrita, ela veio muito como um abraço para mim também, assim, sabe? No sentido de, como eu não conseguia falar com as pessoas a esse respeito, era na escrita que eu encontrava ali um aconchego. Então, até hoje, quando conheço novas tentantes, muitas escrevem também, né? Então, eu acho que um caminho interessante de troca, de abertura, né? Então, aos poucos eu fui entendendo que tinha uma liga, que tinha ali uma escrita que era ensaística também, que guardava, né, relação com outros gêneros. Então, o livro ele foi sendo assim gestado, exatamente. Se a gestação uma boa demora palavra. aí 9 meses, o livro teve o seu tempo também para ser gestado. E no finalzinho eu começo a falar também da própria escritura do livro, né? Tem esse lugar de reflexão também sobre a escrita do livro. Então, ele foi assim, nascendo. Nascendo junto com a história. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dessa vivência, né? Com toda essa emoção, com a questão da frustração, enfim. Como é que é isso para a mulher, para o casal que está passando por essa experiência? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje uma conversa muito sensível com Sabrina Alvernaz, autora do livro Assistida, falando sobre maternidade, infertilidade, esperança e os desafios emocionais enfrentados por tantas mulheres nos processos de reprodução assistida. Mas antes de continuarmos, vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado.
Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copyart, palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bem, parceria maravilhosa. Sabrina, voltando aqui, até nesse intervalinho a gente estava falando, porque durante a leitura do livro eu sentia um frio na barriga, tipo, como é que vai terminar essa história? Né? Porque realmente você vivencia aqui pela escrita toda essa questão emocional, né? A felicidade da conquista, a frustração, a questão também, vamos falar um pouquinho também dessa questão dos hormônios, né? Porque você passa por uma transformação hormonal muito grande. Conta pra gente como é que foi todo esse caminhar, né? Durante o tratamento. Sim. Quando a gente decidiu, né, que iria tentar engravidar via a FIV, fertilização in vitro, que foi reprodução humana assistida, a gente primeiro lidou com uma porcentagem, né, que seria 30% de sucesso. E isso também foi assim um choque, porque me pareceu uma porcentagem muito baixinha, né? Então a gente sabia que poderia não dar certo. Então a gente ficou com medo, ao mesmo tempo com esperança. A gente estava feliz de conseguir ter acesso a ajuda para poder gestar, acesso a esse avanço científico que é tão importante, mas ao mesmo tempo tinha esse choque de realidade, são apenas 30%, então poderia não dar certo. Tanto é que a escrita ela foi colocada em performance em processo, no sentido de que eu não sabia se seria mãe. Então, o tempo todo, né, quando até escrevo assim, eu nunca cheguei ao positivo, né? Sim. Exatamente, porque eu estava narrando todo aquele contexto e quando eu cheguei no último capítulo, ainda. Né? Então o livro realmente acompanhou esse processo todo de medo, de frustração, de esperança também. E junto com isso, assim, foi um ano de clínica. Isso é legal dizer também, porque cada tentante, né, cada mulher vai passar pelo seu processo, né, próprio. Algumas enfrentam 5 anos, outras enfrentam 15, outras enfrentam 2 FIVs, 1 FIV, né, 3, enfim. Então, eu também não sabia qual ia ser a minha história. Nesse processo... Eu acho que é por isso que o livro é tão verdadeiro, porque você vai vivenciando junto contigo, né? A gente vai vivenciando junto contigo. Como é que vai, o que vai ser? Exatamente. E aí, quando eu me deparei, né, com as bombas hormonais, porque foi um ano de clínica e eu passei por vários ciclos e foram necessárias 2 punções e uma transferência no final. Então, assim, as mulheres que estão me ouvindo, que passam por esse procedimento, sabem bem no detalhe, né, o que significa uma punção, o que significa um ciclo de estimulação. Então, as bombas hormonais me deixavam também muito fragilizada, eu chorava com qualquer comercial, com qualquer comemoração de ponto num jogo de vôlei, eu chorava. Era que coisa, assim, né? Sim, então... montanha-russa. E chega em dado momento que é simulada uma menopausa. Então, você precisa hiperestimular o seu útero para que venham folículos, né, que sejam, então, sugados e para que haja a fertilização do óvulo de maneira externa, né? E depois que você está nesse pico de produção de folículos e óvulos, você tem que simular uma menopausa. Gente, então você loucura. Passa por uma montanha russa, e eu uso essa metáfora, né, no livro, muitas vezes, e é um pouco enlouquecedor. Então, aí falando sobre essa loucura toda, como é que fica, né, a vida do casal durante esse processo? Como é que fica ali o marido, o namorado, enfim, vivenciando isso junto, né, na tua experiência? Sim. O meu companheiro, ele foi bem presente, inclusive em me apoiar, tornar essa história pública, porque não é fácil, também tem um pouco de exposição, né? Você pega partes tão íntimas, como você
conheceu lendo o livro e torna público, então também é um desafio, mas o tempo todo ele me apoiou no sentido assim, você precisa escrever mais, né? Isso vai ajudar muitas mulheres, isso vai ajudar a muitos casais, né? Mas a gente também passou por muitos momentos difíceis, né? Não dá aqui só para esquecer essa parte, só contar o lado bom, Sim. né? Porque assim como eu demorei também a cair a ficha e entender, eu sou tentante, eu preciso de ajuda, eu vou ter que encarar uma equipe médica para gestar, né, que é algo totalmente diferente do que se espera ao natural, ele também teve a sua resistência. Então, ele demorou um pouquinho para querer fazer os exames, ele demorou para aceitar esse lugar, né? Então, isso, infelizmente, na nossa sociedade se repete muito e foi uma dor para mim, no sentido de que meu companheiro está reproduzindo um clichê masculino de não querer fazer exames, de negar, né? Que então, coisa, né? Não tem a ver com que a pessoa, com o conhecimento que a pessoa tem, é muito emocional mesmo, né? Sim. Aceitação. E no lançamento do livro, eu tive uma conversa que me impactou muito também com um casal, e ele falou assim, eu acho que vocês deveriam escrever o segundo livro, que deveria ser chamado Desassistido, e ser a experiência dele contando. Então, eu achei interessante porque ele jogou luz, né, a essa ausência de um espaço de diálogo que os homens também encontram, né? Maior dificuldade também de falar, de se colocar, de expressar. E eu convidei o Telmo para escrever o livro comigo, seria uma parte a minha perspectiva e a segunda parte a dele, né? Na verdade, lá no início, quando a gente estava ainda compondo, mas escrever também é um ofício, né? É verdade, não é todo mundo que tem esse dom. Sim. E que gosta, enfim, né? Exatamente. Tem que respeitar. Isso, agora esse diálogo aqui, essa pergunta é interessante para a gente colocar isso em pauta também, porque para os homens é difícil aceitar fazer os exames, é difícil encarar esse lugar, mas ele é importante, porque senão fica muito violento que a mulher faça todos os procedimentos, todos os exames que são invasivos, que são dolorosos, e que ela faça isso sozinha. E acontece muito, tá? Então. De todos os exames das mulheres, todos estão atualizados, e do homem tem um espermograma de 5 anos atrás. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. E na volta a gente vai falar um pouquinho dessa questão editorial do livro. E eu também, meu Deus, esse livro aqui, muitas e muitas mulheres, por essa questão da contemporaneidade, de querer trabalhar, estudar, enfim, e deixar a maternidade um pouco mais adiante. Então, muitas passam por esse processo, né? No século XXI, de que forma o livro pode também ajudar essas mulheres. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Sabrina Alvernaz sobre maternidade, infertilidade, esperança e os desafios emocionais enfrentados por tantas mulheres nos processos de reprodução assistida. Mas no início deste bloco nós temos o nosso tradicional Book Envio com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publisher. Vamos lá! Olá, leitor! Como vai? Hoje, o Book Envio traz uma obra que é uma lição de amor em família. O livro Uma Lágrima para Lucas foi escrito por Edson Stack. O autor, sua esposa Heloísa e seus filhos Larissa e Lucas viviam felizes, saudáveis e ativos. Até que em 2004 precisou enfrentar aquele que seria o maior desafio de suas vidas. O jovem Lucas foi diagnosticado com câncer no cérebro. Após o falecimento de seu filho em 2005, o autor decidiu externalizar sua dor e a de sua família, escrevendo um diário, que agora, transformado em livro, compartilha o período de angústia, ansiedade, esperança, entre outros sentimentos que viveram nos 10 meses de tratamento de seu filho. Uma história real de amor e resiliência, narrada com coragem e sinceridade. A
A jornada de uma família que enfrenta o maior desafio de sua vida, com força e determinação. Te espero no próximo Book in View. E por uma grande coincidência, o Book in View fala desse livro aqui, né? Uma Lágrima para Lucas. E eu tive o prazer de receber aqui antes pra gravação, antes do programa com a Sabrina, o programa com o Edson e com a Heloísa, falando sobre Uma Lágrima para Lucas. Esse programa é imperdível, vocês têm que assistir e ler o livro, que é muito, muito lindo. Voltando então, Sabrina, eu gostaria de saber sobre a questão do livro que fala de que forma, né, o livro pode ajudar tantas e tantas mulheres que hoje passam por essa mesma questão, justamente por essa vida contemporânea que a gente vive, né, de trabalho, estudo, e a gente quer ter espaço e tempo para tudo. Conta pra gente. Então, quando eu estava nesse processo, eu procurei alguma literatura que me ajudasse, né? E eu não encontrei especificamente voltada para a reprodução humana assistida, mas foi por meio da literatura, por alguns diários, por alguns livros que falavam de maternidade, que eu fui também me acolhendo. Então, essa proposta do livro é também um acolhimento, né? Que a mulher se sinta menos só. E quando eu vou para os dados, né, 20% da população mundial em idade reprodutiva encontra infertilidade no caminho. São estatísticas altas, né? E isso está ligado com uma mudança geracional, uma mudança cultural de ser mãe mais tarde, mas também de desafios, né, de doenças, enfim. Então, há uma mudança aí em curso nesse século XXI que tem levado esse aumento do número de infertilidade, muito ligado também à questão de deixar a maternidade para o momento mais tarde, né? Sim. Então, eu acho que o livro ele vai trazer um pouquinho esse conforto, esse abraço, esse não se sinta só, não fique sozinha nesse processo, né? Acompanhe e certamente as mulheres se identificam. Embora seja uma narrativa muito íntima, ela vai relatar. Acho que é justamente por isso, uma tradução. É quase uma tradução, né? Conta pra gente como é. Esse é o seu primeiro livro, sim. Né? E conta pra gente como é que foi essa experiência entrando nesse mundo aí editorial. Sim, ele é o primeiro livro, digamos, mais autobiográfico ou autoficcional, né? Nesse sentido, eu publiquei um livro acadêmico, com uma linguagem voltada para outro público. Mas, assim, eu escolhi fazer como uma edição da autora, né? E foi um pouco ousado nesse sentido. Porque eu faço uma reflexão no livro também, que é uma certa metalinguagem, de dizer assim, precisamos olhar para esse mercado editorial e também fazer algumas críticas para ele, né? É claro que é muito complexo, não vamos demonizar as editoras, não é isso. Mas é difícil. E eu fico pensando, que outro produto, que outro mercado aceitaria uma condição de 80% do preço de capa para as editoras e que os autores recebam apenas 20% do valor de capa. Às vezes 10%, às vezes menos, né? Eu acho que o mais praticado é até 10%, na verdade. Então, eu fico pensando, será que a sociedade conhece esses dados? Será que isso é justo? Eu me lembro que os músicos passaram algo semelhante. Que desestimula muito, né? Sabrina. Então, hoje em dia não é assim, eu não publiquei na editora, não é porque a editora não aceitou o meu livro, é porque eu repensei essa relação, né, em que o autor ele tem pouco acesso aos números, à transparência. Então, a editora diz assim, eu te pago só 10% quando eu quiser e a partir do número que eu digo que foi vendido. Então é obscuro, falta transparência, falta uma distribuição também mais organizada, então são muitos os desafios. Muitos. Vem cá, e será que valeu a pena todo esse sacrifício, esse tratamento aí de tantos anos, será? Vamos ver se valeu a pena? Vamos ver. Vamos trazer aqui o resultadinho? Ai, gente, que coisa mais fofa! Vamos apresentar ao público. A Isadora, com quanto tempo tá a Isadora? Essa Isadora, ela hoje tem já 7 meses de vida, essa existência linda, profunda, que ressignificou tudo, né? Ressignificou o meu eu, que agora eu sou uma mãe.
e tem trazido assim essa alegria, né? Então, assim, apesar não há de todos os medos, né, as frustrações, enfim, que você passa por esse processo que a gente acompanhou. Então, a gente hoje em dia também fala muito sobre maternidade real, né? Sem também romantizar todo o processo como se fosse só perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Tudo lindo. E eu acho que para as mulheres tentantes esse lugar também pesa, porque assim, como assim eu tentei tanto, eu quis tanto e agora eu não posso então reclamar ou sofrer ou ser difícil? E não é isso, né? Porque a maternidade real, ela tem os seus desafios de privação de sono, de constituição de um outro eu, né? De como criar esse ser. Enfim, que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Tá, diz pra gente, a gente tem que encerrar, meu Deus do céu. Diz pra gente como é que a gente pode adquirir o livro. Quem tiver vontade de ler, enfim. No site www.assistida.com.br é o nome do livro, né? Assistida. Então você encontra facilmente ali no site. Nós temos a versão do livro físico e a versão e-book também. Ai, maravilha. Pela Amazon. Então tá lindo o projeto. Capa. Tá lindo, lindo. Sim, o livro é maravilhoso, muito bem escrito. Já falei tem um prefácio especial da Juliana Albernaz. Também. Então tá muito lindo, assim. Ai, gente, olha, parabéns. Você é a coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Tudo vale a pena, gente. E muito sucesso, tá? Parabéns aqui pela coragem. Obrigada. E eu conversei hoje com Sabrina Albernaz, autora do livro Assistida, um livro sobre espera, sobre corpo, sobre amor e também sobre resistência emocional diante das incertezas da vida contemporânea. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a manter viva essa trajetória de 10 anos. Eu quero agradecer à Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E a Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto existirem histórias capazes de acolher outras vidas, haverá sempre espaço para uma boa conversa.